a nossa nutróloga, a queridíssima doutora Liliane Opperman. Bem-vinda! Obrigada. Oba, eu falei, ainda bem que hoje eu tô num tom assim, nude, total look, porque todo o brilho dessa estampa e desse colorido da nossa querida nutróloga. Eu vim esverdear o programa. Isso, assim que é bom. E olha, o assunto achei tão legal que vocês optaram, né, doutora, com a equipe, da gente fazer novamente o tema no Fato ou Fake de fibromialgia. Teve muita dúvida. Mas muitas perguntas. Então, doutora Liliane Opperman relacionou as perguntas que chegaram com o Fato ou Fake. É isso aí. E Achei quem tiver dúvidas também, mande pra gente que a gente vai, durante o programa, podendo esclarecer aí certinho. Vamos começar então? Vamos lá. Primeiro Fato ou Fake na tela. Olha lá. A alimentação funcional rica em magnésio, triptofano, complexo B, ácido málico e inositol costuma ter um impacto positivo na qualidade de vida de quem tem fibromialgia. Fato ou fake, doutora? Fato. E acho uma excelente oportunidade da gente falar sobre a importância da alimentação. Porque muitas doenças, elas são tratadas só com medicamento ou só com algum tipo de tratamento específico e esquece de que a alimentação funcional, gente, o que é alimentação funcional? É você poder, através dos alimentos, trazer nutrientes que vão ou prevenir doenças ou tratar e amenizar sintomas. É verdade. E por que a gente precisa tanto do triptofano? Né? Vamos dar uns exemplos de alimentos que têm triptofano. O iogurte, a banana, os alimentos proteicos no geral, para formar a serotonina. E a serotonina é um dos neurotransmissores que está envolvido no processo da fibromialgia, tanto que o tratamento envolve um medicamento que atua na serotonina. Mas o que eu sempre falo com os pacientes é: não adianta usar o remédio para atuar na serotonina se você não produzir a serotonina. Por isso que a alimentação, com os precursores da serotonina, são importantes. Mas sabe o que eu ia te perguntar e até relacionar essa questão da fibromialgia com a questão também de neurotransmissores e a parte toda cerebral? Então, assim, tem uma ligação direta. Tem uma ligação direta com o nosso cérebro, com as nossas emoções. A fibromialgia, ela tem um componente emocional e as pessoas, vejam bem, eu dei até o exemplo, né, numa das perguntinhas que entrou no Instagram do Você Bonita, eu citei um livro que eu adoro, que é da doutora Evelyn Goldenberg, que chama Se o Corpo Dói, Se o Coração Sente, o Corpo Dói. Ai, que legal. Então, a fibromialgia tem muito essa ligação. E acabam sendo, então, pacientes, como você contou da última vez que a gente falou um pouquinho do assunto, são pacientes que vão ter uma sensibilidade, que gatilhos que para qualquer pessoa não gerariam todo esse quadro, para esses pacientes, sim. E podem ser diversos gatilhos, né? Sim, tem pessoas que o gatilho, às vezes um gatilho emocional, um estresse, dá uma enxaqueca ou ataca uma gastrite. E a fibromialgia é aquela dor generalizada em vários pontos, podendo migrar, somada com a sensação de fadiga, do cansaço, distúrbio de sono. E voltando um pouquinho nos alimentos, né? O ácido málico, eu acredito que muita gente talvez queira saber onde que tem esse ácido málico. Na maçã. Né? O inositol está muito frequente nos cereais integrais, as oleaginosas. Então, a suplementação também pode ser uma boa nesse Sem sentido. dúvida, tanto alimentação quanto suplementação, viu, gente? Magnésio é essencial. E doutor, inclusive, contou quando esteve aqui que descobriu, né, que você teve um diagnóstico de fibromialgia. Tive, inicialmente eu achei que eu tinha só hérnia de disco, como se fosse só, né, gente? Quem tem hérnia de disco sabe que não é uma coisa que é só. Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo que tem outros sintomas, que está doendo outros locais, e aí a gente, tendo o diagnóstico certinho, pode entrar com tratamento assertivo. Tá aí. Já já a gente volta a relacionar com a questão dos alimentos. Vocês podem mandar perguntinha na @VocêBonitaTV. Muita gente até pode ter ouvido falar a respeito e até já tem, né, algumas classes ou de medicamentos ou até de manipulações naturais. Então, quem quiser perguntar, a gente aproveita para tirar as dúvidas. Com certeza. Próximo Fato ou Fake na tela, olha lá. Bom, vamos lá. Por se tratar de uma síndrome, o ideal é ser vista por equipe multidisciplinar. Fato ou fake? Tá aí
o sucesso de um tratamento, né? Uma equipe lá. composta aí pelo médico, que possa avaliar uma necessidade de uma medicação, nutricionista, como a gente falou também, né, da alimentação, a parte psicológica, muitas vezes o psiquiatra ou o psicólogo, dentista, porque tem a questão do bruxismo, que é muito comum. Ah, é? Sim. Você não sabia. Fisioterapeuta, para poder reabilitar, porque muitas vezes a pessoa sentindo a dor, ela não faz exercício, ela perde massa muscular, um bom educador físico, ou seja, uma equipe completa com todas essas especialidades para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida, porque a gente sabe que a fibromialgia ela pode estar vivendo cronicamente, é uma tendência, né? E até aumentar ou a frequência ficar cada vez maior, né? Das crises mesmo. E os profissionais de preferência devem se falar, devem entender sobre a fibromialgia, porque um profissional ele pode ao mesmo tempo melhorar ou ele pode, por exemplo, colocar uma sobrecarga e aí doer mais, enfim, uma exaustão. Então, conhecer a fundo para que esse paciente só tenha benefício. Porque, gente, no final, equilibrar a situação não é fácil, porque imagina, o paciente precisa da atividade física para liberar uma série de hormônios e tantos benefícios que você comentou. As endorfinas. Aí, em contrapartida, a pessoa está ali num desconforto, com uma dor que ela não consegue executar a atividade. Você imagina a pessoa que tem fadiga e dor, alguém fala tem que fazer exercício. Tudo que ela não quer escutar. Exatamente. Mas o exercício é um dos pilares fundamentais. Então, por isso que ele tem que ser muito cuidadoso, aos poucos. Para não aumentar ainda mais o desconforto e a dor, né? E não prejudicar. Com certeza. Não é fácil, gente. Vamos para o próximo fato ou fake. Olha lá. Não faz parte da síndrome fibromiálgica, né, doutora? Isso mesmo. Alterações do sono e do intestino. Fato ou fake? Fake, porque faz parte. Não necessariamente uma pessoa que tem fibromialgia, ela tem todos os sintomas. Mas a gente tem que ficar esperta, porque às vezes ela tem uma alteração intestinal, um colo irritável, dores abdominais, gases, distensão e também alteração do sono, porque a pessoa ela pode dormir e falar, meu Deus, eu dormi a noite inteira e por que eu ainda estou cansado? Então é um sono não reparador. Entendi. Então a gente tem que olhar com muito carinho para todos os sintomas que vão desde a dor, do cansaço, da alteração do sono, da alteração do intestino, da mandíbula, né, da questão até do bruxismo. Que coisa, né, doutora? São coisas todas que acabam ficando interligadas e que prejudicam a qualidade de vida, assim, do início ao fim, né? Porque isso, a questão do sono é extremamente importante para a reposição também hormonal, do ciclo todo, e que ela não acontece. Então, isso vai piorar o rendimento da pessoa durante o dia. Então, assim, é uma bola de neve mesmo. Olha, mas eu queria deixar uma esperança aí para as pessoas. Com certeza. Porque eu sabendo desse diagnóstico, é onde eu sou mais assertiva em ficar ali no exercício, em comer certinho, em cuidar dos horários do sono. Então, às vezes a doença, ela vem para nos ensinar e para nos proteger, trazer até mais longevidade, porque você se cuida melhor. Perfeito, é verdade. Faz todo sentido isso. É aí que você lembra e fala assim, não, pera, eu preciso. Isso não é uma escolha qualquer, né? É uma necessidade mesmo, né? Isso. Muito bom. Vamos pro próximo, olha lá. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público também. Fato ou fake? O tratamento da fibromialgia não tem relação com os medicamentos antidepressivos? A doutora vai responder daqui a pouquinho. Agora, deixei um fato ou fake na tela que a gente responde agora. O tratamento da fibromialgia não tem relação com os medicamentos antidepressivos. Fato ou fake? É fake? Fake, porque tem relação. Jura? Aliás, eu vou citar 2 pontos importantes, tá? Muitas pessoas que às vezes tomam antidepressivos e às vezes suspendem por conta, um dos sintomas pode ser, de repente, eu comecei a ter dores. Tá. Porque muitas vezes ela pode até ter fibromialgia, mas também ter ansiedade, depressão e usar o medicamento, que quando suspende, vem essa dor e ela fala, nossa, mas isso aqui é novo. Mas às vezes não é, mas estava mascarado. Entendi. E a outra situação que eu queria comentar, que eu acho importante as pessoas saberem, é assim.
existe ainda uma polêmica e um preconceito de tomar o antidepressivo. E atualmente, né, como uma nutróloga que atua na psiquiatria, o que eu posso ver é que medicamentos são necessários, muitas vezes, pelo menos para dar o início, o start de um processo. Tá. Para tirar de uma crise, depois com a mudança no estilo de vida, as pessoas melhorarem. Isso vale para a fibromialgia, isso vale para uma depressão. É claro que a gente não pode colocar como o único tratamento o antidepressivo. É um conjunto. Entendi. É alimentação, suplementação, como eu citei, é avaliação hormonal, gente. Isso tudo implica em ter uma visão integrativa da pessoa. Entendi. Mas o medicamento de escolha para a fibromialgia, que é a duloxetina, que é um antidepressivo, continua sendo ainda esse tratamento de escolha. E muitas pacientes eu explico que a gente precisa para tirar da crise e talvez com o estilo de vida a gente consiga manter, né, e muito apoio psicológico para que essa doença não volte. Perfeito. Tá aí. Vamos colocar uma perguntinha do público que chegou agora ao vivo, já a gente continua com o Fato ou Fake. Dri, obrigada, um beijo pra você. Qual o profissional que devemos procurar para saber se temos fibromialgia? Essa pergunta, ela é recorrente, né? Ela é recorrente. Difícil a resposta, né? Não, e é difícil porque assim, o profissional é o médico, que é treinado, mas assim, nada impede que outros profissionais que atuem já com pacientes de fibromialgia não desconfiem ali. Tá, mas para cravar o diagnóstico tem que ser o profissional médico. Agora, qual a especialidade? Eu já vi excelentes clínicos fazerem diagnósticos, geriatras, psiquiatras, nutrólogos, porque a gente trabalha muito com essa parte de composição corporal e às vezes a pessoa com fibromialgia, ela fica, né, sem exercício, ela ganha peso, ela se sente mal com isso, ela procura ajuda e a gente tem que entender o que está por trás disso. Reumatologista é uma especialidade que cuida bastante. Hoje tem um médico da dor, também médico especializado em dor. Neuro também. Então, vai além da especialidade, vai muito do próprio profissional. Então, de preferência, procurar alguém que já tenha a indicação de alguém que tem fibromialgia e se trate e tenha êxito. Profissionais com a visão integrativa, que praticam a medicina integrativa, são bem aptos a fazer esse diagnóstico e fazer o segmento da doença. Perfeito. Eu acho que e como você disse, de forma multidisciplinar, até no controle, né? Às vezes acaba sendo multidisciplinar também no diagnóstico, né? Todo mundo ali unido e tal, de mãos dadas mesmo para cuidar daquele paciente. Só que com a sua resposta, agora eu tenho uma pergunta que é o seguinte, doutora. Do que você nota muitas vezes, então, que você já tem esse olhar super atento para já sacar que pode, de repente, ter um diagnóstico de fibromialgia, o que você nota que é comum entre todos os pacientes, tirando a dor? O que na grande maioria eles apresentam e que isso, enfim, quando você faz um balanço, fala, puxa vida, né? Isso é comum, que é o que de repente pode ser a primeira mudança? Sono não reparador, sensação de que dormiu e não descansou, sensação de estar sempre cansada, fadiga. Mudança do humor é uma coisa muito comum. Aí vem, né, por ordem, as dores, alterações intestinais, bruxismo, mas a fadiga, ela é muito frequente. E sedentarismo, você nota também ali na conversa? É que às vezes a pessoa ela já vem de um padrão sedentário de uma vida inteira. Tá. E isso também predispõe, né, a uma série de doenças, né? O sedentarismo é um fator de risco para N doenças. Ou às vezes por conta da dor ou da fadiga, ela se torna sedentário. Entendi. Dificilmente. Tem também as pacientes que chegam e falam, nossa, eu fiz exercício, mas só eu sei o leão que eu matei para conseguir fazer. Então tem esses pacientes que, apesar de tudo, estão ali tentando, mas a vida não precisa ser tanto sacrifício. Perfeitamente, entendido. Vamos lá, perguntinha do público. Aproveitem, hein? Estamos ao vivo. Cleusa, obrigada, um beijo para você. Estou fazendo tratamento com vitaminas, inclusive injetáveis e hormônios. Algum pode piorar os sintomas de fibromialgia e artrite? Sinto muita dor e fadiga aí. Então, ela já está colocando uma queixa que foi a que você relacionou. Olha, hormônio é igual tempero. Tem que saber dosar. Em excesso pode estragar um prato. Na falta pode deixar ele sem graça. Então, o uso
perfeitamente indicado, com base nos exames laboratoriais, né, necessidade dessa suplementação, o conjunto, né, porque o problema de hormônio é que você não pode olhar um sozinho. Você tem que olhar todo um ciclo, você tem que olhar adrenal, pensar no cortisol, que ele é muito importante num paciente com fibromialgia. Se ele tem um cortisol baixo, também é importante a gente tratar. Agora, o excesso de hormônio pode alterar a questão articular, o que ela sente, né, dores na articulação. Então, tem que ver certinho essa dosagem, tem que ver se além da busca dela por vitaminas e hormônios, ela também já tinha alguma artrite, alguma tendinite, alguma outra coisa de base que não estava aparecendo e que de repente piorou e que pode ser uma coincidência. Então, a gente tem que olhar bem específico. Tá aí, tem que ficar, é individual, não adianta, né, mas merece atenção, né? Um beijo aí pra Adri. Vamos pro fato ou fake, olha lá. Próximo na tela. Fato ou fake? A fibromialgia não tem relação com as nossas mitocôndrias. Vamos lembrar das mitocôndrias. Fake. Aliás, as mitocôndrias, né, que eu estudei com a minha filha, ela está no 3º ano de medicina e eu comecei a lembrar de algumas coisas com ela. Falei, gente, tudo isso está lá nos primeiros anos de medicina. Só que os primeiros anos de medicina, você não está muito interessado em estudar as mitocôndrias, você quer estudar anatomia. Então, essa parte bioquímica, ela passa meio que batido para a maioria dos médicos. Mas muito tem se falado que a fibromialgia ela é uma alteração da mitocôndria, porque a mitocôndria é a célula da formação de energia. E como uma das queixas é a falta de energia, de repente, fazer uma suplementação específica para essa mitocôndria, olhar com carinho, porque isso é possível, né? A gente tem aí coenzima Q10, o NADH, as vitaminas, né? Os cofatores, tudo isso para não só melhorar a mitocôndria no quesito de energia, mas até de tudo, até de estética, até de beleza, de bem-estar. Até de emagrecimento, de metabolismo. Principalmente. Né? Sério. E o que é assim, quando a gente fala assim, para fazer uma investigação de exames e tal, o que vai contemplar aí para a gente encontrar, de repente, que está associado a essas mitocôndrias, para entender o funcionamento? Tem exames específicos que acabam, às vezes, sendo de alto custo. Mas eu falo sempre o seguinte, um profissional com um olhar integrativo e um suporte mitocondrial, a gente fala assim, suporte mitocondrial, que a gente faz tanto endovenoso quanto também por fórmulas, vai ajudar no todo. É possível fazer uma investigação laboratorial também, mas isso não é algo tão acessível. Eu imaginei. Mais caro. No entanto, a soroterapia, então, que você comentou, pode ser efetiva para dar um up nas mitocôndrias. A vantagem da soroterapia é a biodisponibilidade dos nutrientes, né? Porque quando você ingere um alimento, um suplemento, você tem uma parte que você perde e no soro está tudo ali. E às vezes um paciente com extrema fadiga pode se beneficiar. Muito bom. Vamos fechar com a perguntinha do público? Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ângela. Um beijo. Como são as dores? São fisgadas, doloridas, pontadas? Qual a classificação, por favor? Então, talvez a Ângela queira entender aí, para relacionar com alguma dor que ela tenha sentido. Nossa, e é muito interessante que cada paciente traz uma sensação. Alguns podem sentir como pontadas, mas eu escuto muito assim, doutora, é uma dor cansada. Isso eu escuto demais, a pessoa fala que é uma dor cansada, é um peso, é algo que limita às vezes o movimento pela dor, mas que você sente que já não faz as coisas naturalmente como antes, mas se fisgada, se pontada, isso é muito individual. É claro que não é uma dor incólica, né? Quando a gente vai fazer classificação de dores, você tem pontada, fisgada, pulsante, incólica, porque dores incólicas são do aparelho digestivo, embora a questão intestinal possa trazer cólicas também. Sim. Depois da minha apendicite, então. Nossa Senhora, eu vou dizer que sim. E também tem outras questões. Qual a outra também, que é intestinal, que também pode dar dor, que pode entupir ali a diverticulite. Diverticulite também. Diverticulite, síndrome do intestino irritável, intolerância alimentar. Tudo isso tem que ser olhado, independente se o paciente tem fibromialgia ou não.
Doutora, eu vou pedir, inclusive, que eu sei que você depois coloca nas redes sociais, já que surgiu essa pergunta relacionada ao tipo de dor e tal, se você puder colocar lá no seu Insta os pontos que hoje já são conhecidos, né, que mais acometem aí, então, quem tem a fibromialgia, seria legal, né, para as pessoas terem aí a relação. A gente acabou não colocando a foto, porque a gente já falou sobre isso no outro momento que você esteve, mas lá, então, no seu Insta, todo mundo consegue acompanhar. Com certeza, combinadíssimo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre maravilhoso o nosso quadro Fato ou Fake. Quem quiser, entra lá no Instagram, que a doutora depois comenta tudo isso lá no espaço dela, que é o @doutora Liliane. Doutora não é abreviado, é por extenso, tá? Então, @doutora Liliane. O site doutoraliliane.com.br, vocês já acompanham mais. E daqui 15 dias ela tá de volta com o nosso Fato ou Fake. Vai lá também para sugerir temas, né, os assuntos que vocês querem ver e ouvir aqui no programa. Obrigada. Um beijo, tá linda como sempre. Você também, beijo maravilhosa. Meninas, saudades.